Seja bem-vindo, Luan. Muito obrigado pela sua presença aí. Tudo bem com você? Pô, Marcos, é um prazer para mim participar do seu podcast aqui. Tá tudo certo comigo, sim. Então, o Luan é o CEO da Data Sales. Data Sales é uma startup que fornece inteligência de dados para o varejo, né? Explica aí um pouco o que você faz aí. Bom, a gente ajuda o varejista, principalmente o supermercadista, a usar melhor os dados que eles produzem dentro do negócio deles. O que a gente começou a perceber é que o varejista produz muita informação, pega lá o supermercado, passa muita informação no caixa, eles não usam muito essa informação para tomada de decisão. E aí a gente criou vários tipos de soluções para ajudar o varejista a tomar a decisão. A gente fala normalmente que a gente resolve ou ajuda a resolver dois tipos de problema. Um é por quanto vender um produto e para quem fazer uma oferta. Oferta personalizada com chance de aumentar o ticket médio. Esse é o foco da Data Sales. Então, a ideia é também trazer valor para o cliente final, né? Então, um exemplo seria ter promoções personalizadas, né? De acordo com o perfil de consumo do cliente, né? Mais ou menos isso, né? Exato. Assim, todo mundo ganha, né? O consumidor lá na ponta começa a ser melhor entendido. Então, eu sei que o supermercado tal me conhece. Então, não vai fazer uma oferta de carne para quem é vegano. Vai cometer um erro desse. Ou não vai oferecer bebida alcoólica para quem não oferece. E isso ajuda, né, o consumidor lá na ponta a ter uma melhor experiência no negócio, né? E a chance poxa, eu compraria uma coisa nesse supermercado e outra no outro. Mas, poxa, se me entende melhor, eu vou comprar tudo aqui. Então, o ticket médio começa a aumentar e fica bom para todo mundo, né? A indústria vende mais uma cadeia. A indústria consegue provisionar mais, vender mais. O supermercadista consegue vender mais e o consumidor compra melhor. Então, é uma cadeia. Legal. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente está um pouco atrasado, né, em relação aos outros países do exterior, Europa, Estados Unidos. Você sente que tem alguma certa resistência quando a gente tenta implantar algum tipo de tecnologia assim nova no supermercado? O que você tem observado aí? Cara, uma das coisas que eu estou percebendo é que principalmente as redes médias, elas estão se abrindo. Mas, claro, a maioria são negócios familiares, né? Então o cara construiu, poxa, há 30 anos eu faço assim, quem que são esses caras aí que vão chegar aqui e falar que eu estou fazendo errado? Primeiro, a gente não deve fazer isso, a gente não chega falando que está fazendo errado, mas como um apoio. Mas o que eles estão percebendo? Os grandes estão fazendo. Você pega Pão de Açúcar, os caras são especialistas lá, eles têm um QG muito importante para entender o perfil de consumo do cliente. Eles fazem ações com a indústria, eles estão muito avançados e isso acaba gerando um resultado muito positivo. As redes médias, elas começam a enxergar isso. Por quê? O grandão está vindo e tentando engolir tudo. Você vê que o Extra, o Pão de Açúcar está investindo, o Extra está... Acho que esse mês abriram 8 lojas do Extra Mercado, que é para bairro. Tem muita rede investindo. E o médio tem que se mexer, né? Porque senão alguém vai morder ele. Ou o pequenininho vai começar a morder ele aos poucos, minar ele aos poucos. Já o pequeno negócio, que ele é bem familiar e ele é de bairro, ainda ele está um pouco imaturo para um tipo de solução, porque ele não tem nem mão de obra, geralmente é o dono que toca tudo, então ainda falta muito. Então, o que a gente está focando muito é isso daí, o cara que tem um pouco de estrutura, né? Sei lá, redes com 3 lojas para cima, a gente entende que esses caras já têm um potencial maior para um tipo de solução desse. Então, Luan, a gente observa que tem muitas tecnologias novas lá que estão surgindo no mercado europeu, americano. Você deu uma olhada em alguma que você acha que tem uma tendência de vir aqui para o Brasil? Alguma que está se destacando lá fora? Eu acho que o principal case e o que mais todo mundo está falando é da Amazon, né? A loja dela, que é autônoma. Você entra na loja e por câmera você é identificado, você pega, não precisa passar em caixa.
acho que isso mostra um pouco de tendência. A Amazon está investindo bastante nisso e até aqui em São Paulo já tem um exemplo. Na verdade, começou no Espírito Santo, que é o pessoal da Zait, e acho que 2 meses atrás eles inauguraram em São Paulo uma loja autônoma. Então, isso daí mostra um pouco de tendência para quem quer comprar rápido, para quem não quer ficar passando em caixa e tal. Eu acho que é uma aposta meio que global aí do que pode acontecer. Mas imagino que o varejista tradicional não vai morrer, né? Eu acho que vai abrir espaço para uma outra vertente. E agora sim, a gente verifica que lá na Amazon, não estou muito lembrado, mas pelo que eu sei, ele usa algum tipo de autenticação pelo celular do usuário, né? Então, no momento que ele entra na loja, identifica o usuário, e aí, por um sistema de câmeras, ele consegue identificar que produto ele retirou, né? Colocou na cesta, e aí vai fazendo um carrinho no próprio celular dele, talvez seja um aplicativo, e aí no final, quando ele sai, já fecha a conta e paga automaticamente. Agora, você acha que esse tipo de tecnologia aqui no Brasil, o impedimento dele entrar no mercado é mais uma questão tecnológica ou mais uma questão, digamos assim, cultural? Eu não vejo tanto impedimento ainda, mas talvez isso daí funciona muito bem em grandes centros, né? Onde já tem uma vida mais corrida e vai ter usuário. Numa cidade menor, imagino que não funcione, porque é engraçado que eu morava em cidade menor, o pessoal tem medo de usar caixa eletrônico, até hoje, né? O pessoal prefere ficar na fila do banco pagar uma conta, ou não usa um aplicativo. E eu acho que tem uma transformação cultural aí. Mas a tecnologia, que nem esse pessoal de São Paulo, da Zait lá, eles não fazem com a mesma tecnologia que na Amazon, tudo a câmera realmente lê tal, e já bilheta no celular, mas eles resolveram de uma forma simples. A primeira loja, que é lá no Espírito Santo, você tem um aplicativo, entra na loja e vai passando o QR Code. Depende de você passar tal. Nessa segunda loja, eles já estão identificando face para você pagar. Então, você entra na loja, passa o QR Code nos produtos, vai caindo no seu carrinho e tal, e na hora de sair, o sistema reconhece sua face e já dá baixa no seu carrinho. Tem muito a evoluir, mas a Amazon tem um caminhão de dinheiro para investir nisso, né? Exato. Os caras são uma startup daqui, mas o legal é que eles estão, se eu não me engano, com o Carrefour, esses dias eu vi uma matéria que o Carrefour tem uma tendência de colocar algumas lojas nesse modelo, usando o modelo autônomo desses caras. Então eles entram com a tecnologia e o Carrefour com o que eles já entendem de supermercado. É uma tendência, né? E uma outra coisa, esse dia eu estava lendo alguma coisa que com a energia, o carro elétrico, tem uma grande tendência dessas lojinhas de conveniência de posto de gasolina, elas virarem mini shoppings em um tempo futuro, né? Daqui a pouco acaba o petróleo, a gasolina, aquilo lá vai virar alguma coisa. E aí tem um espaço para ter uma loja autônoma em vários lugares, né? Então tem muita gente de olho nesses pequenos espaços que, de qualquer jeito, alguém vai lá, ou mesmo para abastecer o carro. Poxa, já está tudo pronto, o cara pode passar e pegar tudo no posto de gasolina. Realmente esse negócio de carros elétricos realmente é uma grande tendência, né? Lá, pelo menos nos Estados Unidos, a Tesla fez bastante sucesso. Inclusive, eu tive até a oportunidade de ver um Tesla aqui em Campinas. Né? Em Campinas? Em Campinas, Pô, eu achava que não... De verdade? De verdade mesmo, tela de verdade. Eu identifiquei, aí, por causa que a maçaneta da porta, né, fica para dentro, né? Não sei se você já viu. Aí quando eu vi, assim, eu achei estranho. E ele tem um painelzão gigante, né? Isso. Parece um tablet, um gigante. Mas é interessante, aqui em Campinas tem alguns postos de recarregamento de carro, né? Ali pela CPFL, ela fez, ou tem um ali no centro, né? Uhum. Mas ainda no Brasil é muito caro ainda você adquirir um carro elétrico, né? Então tem muitos avanços aí que precisam ser feitos nessa área. Eu tava vendo, cara, não sei se foi a Peugeot ou a Renault que lançou um carrinho elétrico aí, sei lá, coisa de 120, 150 mil reais. É como se fosse um Gol, mas ele é elétrico, é muito caro, né? Não tá muito no nível de qualquer pessoa comprar. Agora eu sempre fico refletindo quando a gente pensa nessa questão de carro elétrico,
é que hoje no Brasil a gente ainda tem muito geração de energia via termoelétrica, né? De termo esquentar, fazer a combustão, enfim, e gerar energia elétrica a partir disso. E imagina que todos os carros se tornem elétricos, né? A gente ainda vai precisar tirar essa energia de algum lugar. Então, será que vai ter realmente um ganho em cima disso? Porque a gente vai ter que, quando for abastecer o carro com energia elétrica, ainda vai precisar, essa energia vai precisar ser gerada em outro lugar, né? Então, eu sempre fico na dúvida se realmente vai ter esse ganho ou não. É tipo a história do canudo de plástico, né? O canudo, que agora todo mundo faz o negócio do canudo de plástico, mas o canudo vem de metal, mas ele vem envolvido com plástico. Porra, não adiantou nada, né? Você só não vai ter o canudo de plástico, mas a embalagem ainda é de plástico, vai poluir do mesmo jeito. É verdade. Então não... tem algumas coisas que... Inclusive, eu lembro que eu fui em um restaurante, acho que no shopping Dom Pedro, ou não, no shopping Guatemi, e lá eles não estavam servindo nem papel, nem guardanapo. Falando que não, nem canudo, nem guardanapo aqui. Imagina, né? Você vai ter agora que comer, você vai ter que trazer seu kit de casa, né? Seu canudo, seu guardanapo. E tem aquela outra onda, sei lá. A maioria dos lugares eles estimulam a pessoa a não comprar o copo não usar o copo descartável e usar um outro. Mas, sei lá, esses dias eu tava vendo alguma coisa e eu pensei, pô, mas o tanto de água que gasta também a mais para lavar as coisas, porque toda hora você tem que lavar, será que a conta fecha? Eu não sei, cara, mas tem coisas assim. Realmente, são coisas que a gente fica imaginando, né? Mas voltando para aquela questão que você estava falando de reconhecimento facial, eu lembro que eu vi uma startup, eu não lembro o nome, que eles estão fazendo reconhecimento facial para fazer check-in, acho que era a Gol que estava utilizando essa tecnologia. E realmente bem interessante, né? Você poder agilizar esse processo todo de check-in, né? Simplesmente com a imagem. Mas eu percebo assim que ainda tem uma certa resistência das pessoas em relação a essa tecnologia, porque elas não sabem o que o cara está fazendo com a imagem delas ali, né? Você já teve alguma situação assim parecida de o cliente ficar com receio dos dados que você está utilizando ali? Ou... por exemplo, tem uma das frentes que a gente toca que é a construção de um clube de vantagens, né? Que é, poxa, o cliente deixar o dado dele para ele se identificar e a gente entender realmente qual que é o perfil, porque para o nosso trabalho relacionado a entendimento do perfil, a gente precisa ter uma chave, normalmente é o CPF. E existe uma grande barreira, se você falar para o cliente, cara, deixa o seu CPF aí só, ninguém vai deixar. Por isso que tem que criar uma série de estratégias para compensar. É uma troca. Deixa o seu CPF que eu te dou desconto. Tipo assim, então... Se o cara se identifica, ele participa de um clube de vantagens, que ele pode concorrer a alguma coisa, ele pode ter um segundo preço, ele começa a andar na loja, na loja mesmo, e olhar na gôndola, e pô, a Coca-Cola, para quem é do clube, ela tá 50 centavos mais barata. Vale a pena me identificar. Sem isso, não. E agora, para esse lado da imagem... Né, é muito novo no Brasil, né? Não tem ninguém fazendo, tem esse pessoal das IT lá tá começando agora, mas no varejo tradicional ninguém se arrisca ainda não. Eu lembro que inclusive a gente chegou a fazer um trabalho junto, né, de identificação facial com CPF, né? Então a ideia era identificar o CPF da pessoa pelo rosto dela, né? Eu lembro que você apresentou numa feira na APAS, talvez, né? Isso. E teve uma reação algumas pessoas ficaram até um pouco com medo, né? Parece uma coisa muito do futuro, né? Porque você está lá, ele tira uma foto do seu rosto e você tem o nome da sua mãe, nome do pai, endereço, número, e é uma coisa que realmente assusta ainda, né? Exato, eu acho que tem um amadurecimento do público ainda, né? Por isso que o que a gente considera hoje como primeiro passo é essa identificação por CPF. Para ali na frente, vender para esse consumidor que se identifica com o CPF que, poxa, você não precisa fazer mais nada, é só você passar no caixa que a gente identifica o seu rosto, você não precisa nem falar seu CPF. Isso é um caminho. Legal. E eu lembro também de uma outra aplicação que eu cheguei a fazer num hospital,
que é para a questão de monitoramento da higienização das mãos. A gente também tentou implementar uma câmera regular, né? E houve uma resistência muito grande por parte dos médicos, enfermeiros e também dos pacientes, né? Porque você mexe toda uma questão de privacidade, né? Ainda mais no hospital, que as pessoas estão doentes, né? Estão numa situação ali não muito confortável. Então, você ter essas imagens divulgadas em algum lugar seria uma coisa não muito agradável, né? E aí a ideia que a gente teve foi, então, utilizar câmeras térmicas, né? Então, porque a câmera térmica ela não te dá a informação do rosto, né? Você tem uma silhueta só ali da pessoa. Só que tem um detalhe, essas câmeras térmicas, para entrarem aqui no Brasil, elas precisam de uma aprovação do Exército. Pô. Então, assim, já é difícil você adquirir essa tecnologia, ainda precisa ter toda essa burocracia, né? Tu acha que, apesar do governo novo, não sei se o que você pensa, se ele está tentando facilitar essa questão de burocracia, ou você acha que ainda tem muita burocracia? Qual é a tua opinião em relação a isso? Ah, cara, acho que eles focam muito em coisas que não deveriam, mas não é o foco da conversa. Mas acho que tem uma tendência aí de desburocratizar algumas coisas, mas o Brasil é muito burocrático ainda, né, cara? Acho que mesmo que o governo desburocratizar um monte de coisa nesses 4 anos, ainda vai ter muita coisa. Acho que coisa de 15 anos e décadas para a gente talvez chegar num padrão que, sei lá, a turma do Vale do Silício, que todo mundo fala, que, pô, todo mundo é rápido, é fera. Pô, lá não tem burocracia, você consegue fazer as coisas de uma forma muito mais fácil. No Brasil, qualquer coisa já nasce com uma regra. Eles criam uma agência nacional para fazer um negócio que nem existe. Que nem eu estava vendo aqui em Campinas. A Indec já está colocando regra no negócio dos patinetes e das bicicletas. Pô, nem precisou rodar o negócio ainda, daqui a pouco quebra os caras. Lá no Rio de Janeiro, esses dias eu vi que os caras estavam jogando, no Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá, pô, jogando os patinetes tudo para cima do caminhão, porque, cara, o Brasil, infelizmente, tem esse desafio, né? Realmente. Inclusive, essas questões do patinete são bem complicadas, né? Porque parece que eles estavam multando se o patinete não estava numa área que era de estacionamento. Mas aí, pô, você está tentando fazer uma coisa que é para o público, né? Aí, como é que você obriga o cara a colocar exatamente no lugar, né? E tem que ter capacete, tem que ter tudo. Realmente, implementar essas tecnologias aqui no Brasil é difícil. Pô, ser empreendedor no Brasil... principalmente para coisas que assim, você está meio que rompendo com o tradicional, né? Porque esse negócio do patinete aí não é uma coisa normal. O normal é andar de ônibus, o normal é fazer... E principalmente o modelo, né? Que você larga a bicicleta no meio da rua. Eu até fiquei curioso de pesquisar e até o índice de furto dessas bicicletas ele é bem pequeno, tá bem dentro do que a Yellow lá, ela tá até abaixo do que ela esperava. Eles achavam, acho que eles já contavam, né? Pô, bota 10% aí que vai arregaçar tudo. Mas eu acho que até funciona bem. Mas, cara, aí chega um monte de gente burocratizando. Igual o Uber, né, meu? Quando começou, ninguém dava nada, depois ele dominou tudo, aí cada cidade queria fazer uma regra. Eu lembro que Campinas aqui, os caras estavam falando, não... Tem aquele negócio ridículo lá de colocar uma placa na porta. Pô, pelo amor de Deus. E eles queriam colocar a regra que, pô, não pode ser carro de Campinas. Tem que ser carro só de Campinas para dirigir em Campinas. Daí você tira a liberdade. E uma empresa, uma ideia que botou um monte de gente para trabalhar, né? Sim. Numa temporada horrível do país de crise, um monte de gente conseguiu se sustentar e tem gente aí sustentando. Mas o governo sempre tem aquela tendência de, vão regulamentar e ferrar com todo mundo. É verdade. Agora, uma coisa que a gente tem muita dificuldade é em relação à importação de material. Porque a gente trabalha muito com software, mas também tem a parte de hardware, né? Então, às vezes, você quer implementar uma tecnologia nova aqui no Brasil, aí você quer comprar um hardware que só vende nos Estados Unidos ou na China. E às vezes é muito difícil você encontrar um fornecedor aqui no Brasil que tenha, ou quando tem é muito caro. E isso é uma barreira que a gente tem enfrentado, né? Você, não sei no seu trabalho é mais software, né? Mas você também já enfrentou algum tipo de dificuldade em relação a isso? No nosso caso, como é puramente software, a gente não teve esse tipo de problema
pelo menos por hora, não enfrentou nenhuma barreira desse tipo. O que a gente começa a perceber, sei lá, você colocar uma coisa num servidor aqui no Brasil e colocar uma coisa num servidor nos Estados Unidos é mais barato você colocar nos Estados Unidos, ou colocar na Europa, ou colocar fora do Brasil. No Brasil sempre fica mais caro as coisas, então a gente tem que começar e vai entendendo e tem coisas que, sei lá, alguma exigência de cliente precisa ser no Brasil, ou alguma coisa tem que estar aqui no Brasil, ok, ou alguma regulamentação do governo tal, que não é o nosso caso, ok, mas tem muita coisa que a gente acaba usando fora porque, fica mais barato. E outra coisa, que nem a gente usa muito a Amazon. A Amazon lança tudo fora primeiro. No Brasil demora, sei lá, 2, 3 anos para chegar uma tecnologia aqui. Se a gente esperar 2, 3 anos para usar uma tecnologia, a gente está perdido, né? Porque a gente é uma empresa de tecnologia, ferrou, né? Então, a gente tem que ficar muito conectado com o que está acontecendo lá fora. E realmente isso é uma coisa que as startups enfrentam, que é essa questão da velocidade, né? A gente precisa entregar rápido, senão o mercado evolui e a gente fica para trás, né? E realmente essa questão de infraestrutura que tem no Brasil, às vezes acaba atrapalhando um pouco. Se a gente for fazer um comparativo com o governo dos Estados Unidos, por exemplo, ele tem tentado ser bem nacionalista, né? Influenciar a indústria lá dos Estados Unidos. Tu acha que, de repente, está faltando um pouco também de incentivo aqui no Brasil para a gente ter a nossa própria indústria de componentes eletrônicos ou de equipamentos eletrônicos mais avançados? Eu acho que isso é um incentivo que ele é meio que a longo prazo, né? Não vai acontecer agora. Ele funcionaria, mas também uma abertura maior para flexibilizar. Quem precisa comprar da China, comprar de uma forma mais simples. Quem precisa comprar dos Estados Unidos, comprar de uma forma mais simples. Isso ajudaria, né? Porque a gente, sei lá, vamos esperar agora uma empresa chinesa chegar aqui e montar uma fábrica. São 2 anos para os caras começarem a produzir. A gente morreu já no meio do caminho. Né? É verdade. Se eles flexibilizarem, faz um acordo que startup, sei lá, pode comprar mais rápido, pode fazer de outro jeito, facilitaria. Mas em paralelo a isso, acho que montar alguma coisa dentro de casa é extremamente importante, né? Não ficar só sendo influenciado pelo Trump lá e ficar querendo copiar o cara. Exatamente, não dá certo aqui no Brasil, até porque a nossa cultura é outra, a nossa realidade é diferente, né? Então, e às vezes, sei lá, acaba entrando muito na onda, eu sempre penso isso, acaba entrando muito na onda dos Estados Unidos, mas a China tem uma grana do caramba para queimar e eles estão dispostos e o Brasil é um país meio que neutrão, assim, todo mundo gosta do Brasil. Cara, fica meio que neutro, não fica entrando nessa onda de polarizar para um lado, não, você não perde dinheiro, né? O Trump, ele não vai botar dinheiro aqui tão fácil, ele vai querer muita coisa em troca. Sim. Não sei se falando desse negócio da China, não sei se acontece com você, mas comigo no LinkedIn quase todo dia eu recebo um invite de um chinês assim falando de produção de placas eletrônicas ou de componentes eletrônicos. Então assim, todo dia eu recebo um invite, se você quiser produzir alguma coisa aqui, fala comigo e tal. Então é bem comum. Não sei se isso acontece contigo. Não, como eu não, cara, nem tenho costume de pesquisar nada. Eu lembro que teve uma época que eu estava pesquisando muito mão de obra indiana e volta e meia tinha indiano me adicionando e querendo fazer alguma coisa. Eu acho que eles começam a mapear o comportamento, né? Então eles têm uma rede ali, né, que quando salva o teu nome já era, né? Fechou. Já fechou, já fala para todo mundo. Mas, então, vamos voltar à questão do varejo. Hoje, assim, eu não sou da área, talvez eu possa falar melhor, né? Mas eu percebo que ainda tem algumas dores aí que eles precisam resolver, né? Uma delas que eu observo é que eles implantaram aquele sistema de auto-checkout, né? Que é muito bom, assim, você normalmente às vezes você vê a fila do caixa cheia e o checkout vazio, né? Às vezes a pessoa tem até uma certa resistência. Sim. Mas, por exemplo, tem algumas coisas ainda que a pessoa não consegue fazer totalmente sozinha, né? Por exemplo, acho que pesar a fruta, sempre precisa da ajuda de um fiscal, né? E isso impede um pouco o fluxo, né? Imagina se a pessoa conseguisse fazer tudo ali sozinho, seria uma ajuda grande, né? Tem algum tipo de dor assim principal que você vê hoje
que tem um grande potencial de ser resolvido? Esse negócio aí do self-checkout, eu acho que é muita cultura, né? A galera não consegue nem usar caixa eletrônica para tirar dinheiro, ficam morrendo de medo. Mas uma coisa que eu vi no Walmart, no Target lá nos Estados Unidos, lá já está muito forte. Aqui você entra num supermercado, tem lá 20, 30 checkouts com gente e 4, 5 check-out automático que gente mais nova está usando. Lá eu vi muitos casos, sei lá, tem 3 check-out com gente e umas 3 ilhas com 8 ou 10 check-outs automáticos. E lá, o diferente é que no Brasil, por estar, acho que homologando a tecnologia ainda, eles não liberam compras grandes, né? Você pode fazer, sei lá, 10, 15 itens. Lá eu percebi e eu fiz compras, cara, compra de carrinho grande, passava lá, só tem uma pessoa ali meio que monitorando ainda, mais para tirar dúvida, não é nem para desconfiar de você. E essa questão da fruta de pesar, o jeito que eu percebi que eles resolveram lá eles já encaixotam tudo, pelo menos nos lugares que eu fui. Então banana já tá pesado. Então não tem igual aqui no Brasil que você vai pegar e pesar, já está tudo pronto. Isso acaba resolvendo. Mas de dor do varejista, cara, tem muita, principalmente essas daí, de falar melhor com o cliente, usar as informações que ele tem. Tem a galera da Kicker que ajuda o cara a entender melhor o que ele tem de estoque parado. Às vezes o cara tem lá 10 milhões de reais parado em estoque, que ele não vende. Cara, 10 milhões de reais investido em qualquer fundinho, daria uma grana. E ele tá parado o negócio. Então, estoque, vejo que é uma dor dos caras, gerenciar tudo isso daí. Eu acho que isso, assim, principalmente é o que eu estou enxergando. Tem uma outra coisa que a gente começou a perceber agora, que é a indústria que produz o negócio falar melhor com o supermercado, que é o centro de distribuição. Então, tem um gap nessa comunicação. A indústria ela é muito louca para saber, poxa, o quanto é que eu tenho que produzir, o quanto é que eu estou vendendo no seu supermercado, como é que está meu desempenho aí. E o supermercado não tem muito como mostrar essa informação. Então tem um gap que a gente já está trabalhando também, que aí é usar um pouco do dinheiro que a indústria tem, que é muito, para fazer o famoso trade marketing, que é impulsionar a venda dentro do supermercado, fazendo campanhas direcionadas, colocando promotor dentro da loja, fazendo muita coisa. Agora, uma coisa assim que eu como cliente observo é que quase sempre acontece isso. Quando eu vou fazer alguma compra grande, eu tenho que ficar sempre de olho no preço que está aparecendo lá na tela, porque sempre acontece de ter um preço errado, ou então o produto não está cadastrado. Vocês já pensaram em alguma solução para esse tipo de problema? Tem muita falha nisso mesmo, cara. Eu como cliente, já passei muito. E uma das coisas que eu percebo em muitas redes grandes, assim, que você acha que vai ter muita gente trabalhando e não tem ninguém olhando. E para a experiência do cliente é horrível, né? Você se sente no mínimo roubado, você percebe depois, você vê no cupom fiscal indo para casa, tava anunciado por R$5 e eu paguei 8. Foi roubado. Ou um negócio chato que você trava a fila, né? Exatamente. Geralmente acontece isso. Você faz uma compra qualquer compra, travou a fila e vem alguém correndo, tem que ir lá. A experiência do cliente é bem... acaba ficando ruim. Mas a gente nunca pensou em nada disso, não. Talvez é uma coisa aí que dê para pensar no futuro, né? Mas outra tecnologia também que a gente estava conversando mais cedo é a questão de identificação de produtos em gôndolas, né? Você já viu alguma startup? Você acho que comentou, né, numa startup que tem feito isso aqui no Brasil. Sabe como é que está isso aí? Então, tem uma galera... Como que é o nome daqueles caras? Não lembro, eles são lá de Curitiba. O foco deles é colocar os promotores dentro da loja. A menina que vai lá e fica fazendo a amostra de um produto e tal, e também ajudar o varejo a entender se está vendendo bem lá o produto deles. Se não for isso e o cara estiver ouvindo, desculpa. É o que eu entendi. Mas eu lembro que na APAS eles lançaram um vídeo lá que
usando uma câmera que eles conseguiam monitorar. Tipo, tirou um produto da gôndola, deu baixa lá no sistema que tirou o produto da gôndola. Não sei se eles estão usando realmente isso daí, se foi só imagino que tenha sido um protótipo, mas tem um grande potencial, principalmente com a galera da Kicker lá, eles monitoram muito isso, a ruptura na gôndola. Será que acabou o produto na gôndola? Isso é extremamente importante, é uma dor, porque duas dores relacionadas a estoque, ou excesso, o cara tem muito estoque parado e dinheiro jogado fora, ou faltou. Pô, venderia e ele não tem para vender. Então, são duas dores aí bem, bem relevantes. E aí esses caras meio que, eu acho que eles tentam ajudar a resolver. Inclusive, aproveitar o gancho que você está falando daqui, que aí convidar o Ricardo, tá, para participar do podcast aí. Caso estiver assistindo, você está convidado, hein, a gente falar um pouco dessa parte de gerenciamento de estoque. Bom, então, fala um pouco lá da APAS, o que você observou de tecnologia lá, o que você tem, não sei se você participou no ano passado, viu algum avanço, o que tem acontecido de novo? Cara, a APAS, assim, acho que é a maior feira do mundo de supermercados, um negócio astronômico. Quem é pequeno, assim, a gente foi lá num standzinho de 80 centímetros lá, você começa a ver sei lá, pega a Nestlé, tem um stand que parece um campo de futebol, os caras investem muito. É o momento deles se posicionarem no mercado, né? E tecnologia, tinha uma galera lá na área de startups, a gente vê muita coisa hoje no Brasil voltada a isso, para o cara entender melhor o perfil de consumo do cliente dele. Vi muita coisa lá, os ERPs se movimentando também ou plugar com uma ferramenta que entenda o perfil de consumo. É uma onda que eu vi. Um pouco de self-checkout também, os caras lançando e tentando aprimorar algumas coisas para facilitar o dia a dia lá da operação do supermercado, mas eu acho que é mais essa pegada, assim, ninguém está falando muito de robô ainda para fazer alguma coisa, ainda não vi muito disso não, tá meio que ainda trazendo um pouco o que está acontecendo fora, né? O Brasil está meio que se atualizando agora, meio que essa pegada. Entendi. E eu lembro que você utiliza esse seu sistema de inteligência, né, para pegar todas essas informações e transformar entender o perfil do consumidor, né? Com isso você pode gerar, por exemplo, um panfleto com produtos específicos que aquele cliente mais deseja, né? Exato. Explica mais um pouco sobre isso aí. São dois modelos, né? O varejo brasileiro ainda gasta muita grana e provavelmente vai gastar por um bom tempo fazendo a oferta aberta, que aquele jornalzinho que imprime, e aquilo lá não é personalizado. E entendendo essa dor, a gente ajuda o cara do varejo a colocar produtos que são rentáveis ali no mínimo, porque às vezes o cara coloca um produto que, o cara não tem margem, ele não ganha dinheiro com aquele produto. E a gente ajuda o cara a colocar mais ainda. Poxa, aqui nesse espaço, coloca um produto que a gente recomenda, a gente olhando para a base dele, não é nada no nosso feeling, mas, sei lá, o produto A, ele tem uma tendência de carregar o produto B, o C e o D, fazer um cross-selling. Então, a gente recomenda produtos que vão vender outros, para nunca vender o produto sozinho. Isso daí tratando do tabloide aberto ali, que é para todo mundo. E aí, quando a gente vai falar de oferta personalizada, no mínimo o cara tem que ter uma base de dados já com CPF, né, identificado, e com compras. Aí a gente entra mais a fundo. Clusteriza, a gente usa algoritmos para clusterizar e entender cestas de perfil de consumo. Sei lá, aqui a gente tem a cesta do pessoal fit, consome determinados tipos de produto. Aqui tem do pessoal que é churrasqueiro, outros produtos. Aqui do pessoal que tem criança em casa, outros produtos. E aí, para ajudar o cara a fazer oferta, a gente vai recomendar produtos que estão aqui. Mas não só produtos aleatórios. Produtos que têm boa margem,
para o cara se rentabilizar, e produtos que a gente entende que ele tem um potencial ali, porque faz muito sentido para o cara. Então, o objetivo final, aumentar o ticket médio. O cara vinha para comprar uma sacolinha, ele sai comprando duas, feliz, porque entendemos o perfil de consumo do cara, o varejista também feliz, todo mundo feliz. E a gente feliz também, porque a gente tem um cliente que está feliz. Claro. Agora, essa questão do panfleto é interessante, porque eu sempre achei isso um grande desperdício, porque você tem que imprimir muitos, não é personalizado, e tem muito produto lá que a pessoa não tem interesse. Inclusive, quando eu vou fazer compra com a minha mãe, ela sempre pega aquele negócio e fala, não, mas já tem muito papel em casa, deixa esse negócio pro lado, né? Eu vejo que eles têm investido muito em apps agora, né? Praticamente todo supermercado grande assim tem um app, e lá eles, não sei se eles tentam meio que customizar esses produtos, né? Você tem alguma... Uma das coisas que eu percebo, tem muita gente com app, só que falta um pouco dessa inteligência que a gente usa para recomendar os produtos. Tem muita gente que ainda já está usando o app, que a gente considera um canal de comunicação. Poderia ser uma oferta por e-mail, por SMS, por WhatsApp. Foi no app que está personalizado. Mas a gente percebe que ainda tem muita gente que faz uma oferta mais segmentada. Tipo, sei lá, mulheres de tanto a tanto. Eu tenho 300 produtos aqui que mais ou menos elas compram. Joga qualquer um. Ou ofertas muito no feeling. Sei lá, pão com mortadela, tubaína, com não sei o que. O cara, claro, o cara conhece do negócio dele. Só que ele se limita muito, porque normalmente uma rede de supermercados aí, o cara trabalha com 18, 20 mil SKUs ativos, que são os produtos que ele tem lá. E essas ofertas tem no máximo 200. Então, cara, tem um buraco aí que o cara não enxerga. Então, a gente ajuda o cara a enxergar tudo isso daí e buscar as oportunidades para colocar ali dentro. Então, a gente não substitui o cara do comercial que negocia, mas a gente fomenta o cara. Use esse produto ou negocia melhor com a indústria, porque esse cara aqui pode ter uma margem melhor. Ou, sei lá, 2 produtos semelhantes. Sei lá, pega aí o presunto Parma. As pessoas provavelmente não olham muito, cara, presunto Parma não é uma coisa tão bem comprada. O Sadia ou o Perdigão parece que é muito parecido. Ou o Seara. O cara não está muito ligado na marca. Às vezes o Sadia tem uma margem de 20% e o Seara tem uma margem de 30%. Posso vender o cara que tem uma margem de 30%, porque é um produto que não é tão perceptível. Então, o canal app, ele é uma forma só de comunicar a oferta. E a gente entende que o app ele precisa de mais funcionalidades, cara. Porque se só for para receber uma oferta, já você desinstala, porque ele pesa no seu celular, né? Você quer ter fotos, você quer ter as coisas que você quer, jogo, se você joga e tal. Mas o app fica mais uma coisa lá. Mas se ele tiver uma funcionalidade, tipo pedir a senha de algum lugar, sei lá, algumas coisas que sejam úteis ali mesmo para o seu momento de compra, aí sim ele começa a ficar interessante. Mas no mercado ainda está muito o padrão, cara, é oferta. E aí você olha no Google Play ou na Apple Store lá, aquele monte de comentário, pô, não funciona, não serve para nada, então... Não, inclusive essa questão que você falou do espaço no celular é muito verdade, porque eu lembro que eu tinha instalado de quase todos os supermercados que eu ia o app, né? E à medida que a memória do meu celular foi enchendo, a primeira coisa foi, o que eu vou tirar do meu celular, né? Eu falei, pô, vai ter que ser esse aqui, vou tirando desse app, vou tirando... Que realmente é uma coisa que acho que quando eu comecei a usar, eu gostei, mas com o tempo eu fui, isso aqui não... Sabe, não senti aquilo que você falou, né? Que era uma coisa realmente customizada, né? Que fazia aquela... seleção de produtos específica para mim, então realmente acho que tem muito espaço aí para melhorar. Agora, falando de canal de comunicação, eu tenho percebido que as empresas têm utilizado muito o WhatsApp, né, para comunicar com o cliente, né? Agora, o WhatsApp ele tem um grande problema de segurança, né? Inclusive, aconteceu comigo recentemente, um familiar que tinha um imóvel, né, registrado lá no Zap, né? E lá você bota o seu número caso a pessoa queira entrar em contato com você, né? E o que aconteceu foi o seguinte, a pessoa, o criminoso, vamos dizer assim, né? Pegou esse número, né, desse meu familiar,
mandou um WhatsApp para ela, dizendo que era do Zap. Falando, olha, que eu sou do Zap, né? Botou até o logo lá na foto, né? Dizendo que era o Zap. Que eu sou do Zap e a gente está recebendo muitas reclamações aqui, que pessoas estão tentando entrar em contato com você e não estão conseguindo, né? E aí a pessoa já fica, se eu tenho um anúncio lá é pago, né? Então você paga um anúncio e você fica, as pessoas não estão conseguindo entrar em contato, então isso é preocupante. E o que aconteceu foi que ele falou o seguinte, eu vou mandar um código SMS para você e aí você me fala só para confirmar se o seu número está certo. Só que esse código que ele mandou por SMS, na verdade, era o código do WhatsApp. Porque, por exemplo, eu posso pegar o meu celular aqui, pegar o seu número, colocar no meu celular e solicitar o código SMS. Caraca, e aí vai para você. E aí o que aconteceu foi que a minha mãe recebeu esse código SMS, achou que era do aplicativo lá e mandou esse código. O que aconteceu é que os caras tomaram conta do WhatsApp dela, né? E aí qual que é o problema? Aí você imagina, eu posso então solicitar outro código e resgatar. Não, porque o cara fica solicitando várias vezes e bloqueia por 12 horas. Aí, então, é uma dor de cabeça tremenda. A gente até tentou entrar em contato com o WhatsApp, também não teve resposta. Eu sei que a sorte é que eu consegui recuperar é porque o seguinte, além disso, o WhatsApp tem uma coisa que chama autenticação de 2 etapas, que é um PIN lá que você cadastra, né? E esse PIN, quando você vai cadastrar ele, você bota uma senha de 6 dígitos e vincula ao seu e-mail. O problema é que essa pessoa não tinha cadastrado esse PIN. Então, quando o criminoso pegou o WhatsApp, a primeira coisa que ele fez foi cadastrar o PIN e colocar no e-mail dele. Então, por mais que eu recuperasse o WhatsApp, eu precisaria colocar o PIN e se eu falasse esqueci o PIN, ia para o e-mail do cara, ou seja, eu fiquei totalmente indefeso, né? A minha sorte é que o cara era burro, ele colocou o PIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí, essa foi que eu consegui recuperar o WhatsApp, mas aí fica até o alerta aí para o pessoal que tomar muito cuidado que não é porque você está vendo o logo, né, da empresa ali no WhatsApp que realmente é a empresa, né? Então, eu considero essa questão do WhatsApp um problema muito grande de segurança. E o WhatsApp ele ainda tem uma pegada que, por exemplo, para um supermercado, um varejo usar, ele não consegue muito bem operacionalizar igual um SMS que você manda para qualquer um. Você tem que ter sempre o cara na sua agenda, tem toda a política lá de spam dos caras, né? Então, é um desafio. Eu vejo que tem varejista que usa, mas não é um canal que o cara consegue ter um resultado muito legal, porque ainda está muito na mão. Embora já tenha algumas APIs, e a gente está até integrando com uma lá, mas o processo de aceitação do WhatsApp é bem chato. Então, justamente para não acontecer algum tipo de problema, mas é uma sacada boa, nunca tinha pensado. Então, mas não estou querendo ensinar ninguém a fazer burlar pelo WhatsApp, mas enfim, foi o que aconteceu, acho que tem que tomar bastante cuidado. E agora, uma questão interessante que aconteceu muito com o lançamento do WhatsApp é que é muito difícil você ligar direto para a pessoa. Antigamente você não tinha isso, você ligava a qualquer hora para a pessoa, hoje em dia você sempre manda uma mensagem, oi, posso te ligar? Às vezes, quando a pessoa te liga direto, não avisa, você acha até meio estranho, né? Não sei se você já teve essa experiência, né? Sim, ficou meio que um padrão diferenciado, né? E eu acho que até o cliente, de repente, pensa que quando a empresa está trocando mensagem pelo WhatsApp, está invadindo um pouco a privacidade dela, porque ali é uma coisa que ela usa mais com amigos, né? Familiares e tal. Bom, não sei se isso é o que acontece, mas é uma percepção que eu tenho aí. E principalmente, cara, se o varejo lá, o supermercado, mandar uma oferta que não tem nada a ver com o cara. O cara é vegano, não recebeu carne. Ferrou. Não tem nada a ver. Tá usando um canal que era para ser muito pessoal, que talvez se ele for muito... Cara, for uma oferta que realmente faça sentido, o cara talvez tende a até se sentir bem. Os caras sabem que eu consumo esse tipo de produto aqui, estão me dando uma oferta em alguma coisa dessa família de produtos. Legal. Mas... pode ser um tiro no pé, né? Realmente, pode ser um tiro no pé. E isso é interessante que você falou, que eu lembro que já aconteceu comigo algumas vezes, de, por exemplo, eu estar na fila do caixa, aí percebi que o cara está comprando muitas coisas do mesmo tipo, né? Sei lá, está comprando uma costelinha de porco, tá comprando 10, né? Aí eu falo, que esse cara está comprando 10? Eu vi que está na promoção.
Aí, pô, eu gosto muito de costelinha de porco, né? Eu falo, pô, tá na promoção, cara, eu vou, saio e pego. Então, se eu soubesse da promoção, né, certamente eu ia Sim. ficar muito satisfeito em saber. Então, realmente tem essa questão de você informar a promoção certa, né, para o cliente certo, né? Sim. Bom, Luan, eu agradeço aí, cara, a tua visita. Você foi o nosso ilustríssimo primeiro entrevistado aí. Espero que lá na frente a gente converse mais. E deixo aberto aí se quiser dar algum encerramento, falar um pouco o que está acontecendo na tua startup. Não, cara, é muito legal participar assim, de bate-papos como esse. Eu acho que tende a acrescentar para alguém que está ouvindo, para alguém que vai ver alguma hora. E eu acho, principalmente de startup para startup, é muito legal, né? Assim, a gente fomentar isso e outras startups participarem desse tipo de bate-papo. A gente está crescendo, assim, tá, graças a Deus, tudo que a gente está projetando está funcionando e a gente está trabalhando muito. Acho que o nosso passo agora é trabalhar muito. E a gente também está nessa pegada de gerar conteúdo. Eu acho que é muito importante você gerar conteúdo para o nosso target, que é o supermercadista. Tem cara que tá lá no topo do funil, o cara não conhece muito, ele não tem uma visão do que dá para ser feito, e a gente quer preparar conteúdos para que esse cara ele consiga lá na frente, daqui 1 ano, daqui 6 meses, poxa, entender que realmente faz sentido ele ter uma solução, nem que não seja a gente, não tem problema, mas melhor que para a gente é melhor que seja a gente, mas não tem problema, melhor que o cara resolva o problema do negócio dele e ele fique feliz. Então, a gente está numa pegada para gerar muito conteúdo também, a gente tem série rodando nossa, o blog está sendo bem alimentado, acho que é isso, gerar conteúdo e compartilhar é fundamental para qualquer negócio hoje em dia. E só para encerrar, se alguém quiser entrar em contato contigo, e-mail, site... Se entrar em contato é só entrar no site lá, datasales.io, datasales.io. Legal, e vocês estão no... A gente fica no Castelo, Creative Space, que cara, sem querer falar dos outros, contra os outros espaços, mas ele é o melhor espaço de inovação de Campinas. Não, isso aí eu tenho que concordar, realmente fica aí o convite para quem quiser visitar aqui o espaço, que realmente é sensacional, minha startup também está lá, a startup do Luan está lá e tem muitas outras startups interessantes aqui. Então, Luan, muito obrigado novamente, um grande abraço, até a próxima aí. Valeu, viu? gente. Valeu.